Meu nome é Neuza, eu tenho 66 anos e hoje eu decidi contar a minha história. Eu falo aqui da cidade de Areia, no interior da Paraíba, onde o vento da serra sopra forte e a vida, às vezes, sopra mais forte ainda. O que eu vivi dentro da minha própria casa é algo que muitas mulheres vivem em silêncio, mas hoje eu não quero mais me calar. Antes de começar, quero pedir a você que está me ouvindo. Se essa história tocar o seu coração, se inscreva no canal, deixe seu curtir e, principalmente, comente aí embaixo de qual cidade você está assistindo. Assim a minha história pode alcançar outras pessoas que talvez estejam vivendo o mesmo que eu vivi. Foram anos de dor abafada, de palavras engolidas, de lágrimas escondidas no travesseiro. Eu fui me apagando devagar, como quem deixa a luz da vela queimar até o fim sem perceber. E o pior é que tudo isso aconteceu dentro da minha própria casa, pelas mãos de quem eu mais amava. A dor de ser silenciada por um filho é uma ferida que não se vê por fora, mas que sangra por dentro todos os dias. Eu cheguei a duvidar do meu valor, da minha importância, da minha existência. Me olhava no espelho e não reconhecia mais quem eu era. Não tinha coragem de pedir ajuda, porque achava que era minha obrigação aguentar. Mas chegou um momento em que ou eu me levantava, ou eu desaparecia de vez. Eu não estou aqui para expor ninguém por vingança. Estou aqui porque eu sei que, do outro lado dessa tela, pode ter uma mulher como eu. Calada, ferida, cansada de ser esquecida dentro da própria vida. Eu quero que você saiba que existe saída, que ainda dá tempo, que a dor não precisa ser o seu destino. Eu demorei muito para entender isso, mas hoje eu posso dizer com toda a minha alma: recomeçar é possível, e ninguém tem o direito de tirar da gente o direito de viver em paz. Era fim de tarde quando eu me sentei sozinha na cozinha dos fundos, com uma xícara de chá que já havia esfriado sem que eu percebesse. Eu segurava a xícara com as duas mãos, como se o calor que escapava dela pudesse preencher um vazio que tomava conta de mim. O som da televisão vinha alto da sala, e ele fazia isso de propósito, ligava a TV no volume máximo para não ouvir meus passos, minha tosse ou qualquer tentativa minha de puxar conversa. Eu estava na minha própria casa, mas me sentia como uma estranha, uma intrusa. A madeira do banco onde eu sentava estava gasta, assim como eu. Às vezes, eu me perguntava como tinha chegado àquele ponto, em que falar era um risco e existir parecia um erro. Foi quando escutei o clique do cadeado sendo fechado na geladeira grande. A voz dele, grossa e impaciente, cortou o silêncio como faca. Já falei, mãe, essa geladeira é nossa agora. A senhora tem a do quartinho, se vira com ela. Eu não respondi, só abaixei a cabeça. Ele estava cada dia mais impaciente e qualquer palavra minha parecia gasolina jogada na brasa. Fiquei ali, parada, sem coragem de mover um músculo. A xícara tremeu levemente nas minhas mãos e eu percebi que minha pele estava fina, manchada pelo tempo. Passei os olhos pela cozinha e vi a cortina branca, já amarelada, que eu mesma costurei há anos. Os azulejos floridos, os mesmos que eu escolhi quando ainda tinha sonhos. No canto da parede, uma moldura empoeirada exibia uma foto de quando ele era pequeno. Estávamos na praia, ele no meu colo, sorrindo com aqueles dentinhos tortos e a pele dourada de sol. Eu sorria também, com o cabelo preso em trança, segurando-o como se pudesse protegê-lo do mundo. Olhei para aquela imagem e sussurrei, tão baixo que só o pude ouvir. Onde foi que eu errei? Não esperava a resposta. Mas ela veio, não em palavras, e sim em lembranças cortantes. Lembrei do dia em que ele chegou com as malas nas mãos, dizendo que estava com dívidas, que a mulher queria largá-lo, que os meninos não tinham onde dormir. Meu coração de mãe não me deixou pensar duas vezes. Eu entreguei a chave da casa, sorri e disse: claro, filho. Aqui sempre vai ser seu LAR. Não sabia que, naquele momento, estava assinando minha própria sentença. A campainha tocou e eu me encolhi. Não era comum termos visitas. Ele não gostava. Dizia que era invasivo, que a casa não estava apresentável. Espiei pela cortina e vi a vizinha, Dona Lourdes, de vestido florido e sacola na mão. Neuza, ela gritou do portão. Fiz bolinho de chuva, pensei em você.
Eu quis abrir o portão, quis correr e abraçá-la, mas fiquei congelada. Meu coração batia acelerado e minha boca estava seca. Olhei para dentro, ouvi o barulho da TV e lembrei do que ele dissera uma semana antes, quando uma amiga do bairro apareceu sem avisar. Não quero essa gente velha vindo aqui. Mãe, vai fazer a gente passar vergonha com essa casa caída. A vergonha, para ele, era a minha presença. Então, esperei. Esperei em silêncio até Lourdes ir embora, com passos lentos e cabeça baixa. No fim do corredor, ele apareceu com uma lata de cerveja na mão. Me olhou com aquele jeito frio e zombeteiro que ele adotava ultimamente e disse: "Já te avisei para não ficar chamando os outros. Vai espantar o sossego da casa." Eu quis dizer que era minha casa também. Quis gritar isso, rasgar o silêncio, com a força do que me restava. Mas o grito ficou preso na garganta, transformado em um nó que apertava o peito. Voltei para o quartinho dos fundos e me sentei na cama. Era um colchão fino sobre um estrado velho. As paredes, úmidas, tinham cheiro de mofo e silêncio. Peguei meu celular e olhei para a tela apagada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Pensei em ligar para minha irmã, contar tudo, mas ele vivia checando meu celular quando eu deixava de lado. "É pro seu bem, mãe. Vai que te ligam oferecendo golpe." Um dia, chegou a apagar minha lista de contatos, dizendo que estavam muito bagunçados. Eu sabia que não era por mim, era por controle. Tudo o que ele queria era me calar, me isolar. E de algum jeito, estava conseguindo. Encostei a cabeça na parede fria e fechei os olhos. O som da TV vinha abafado, junto com as risadas dos netos correndo pela sala. Eu os amava tanto. Era por eles que eu aguentava. Pensava: se eu for embora, quem vai cuidar dessas crianças? Mas no fundo, sabia que o amor que me prendia estava me consumindo. A casa que um dia foi minha, construída com suor, tijolo por tijolo, agora me abrigava, como se fosse um quarto de hospital, um lugar onde se espera o fim. Não sei por quanto tempo fiquei ali, até que ouvi passos se aproximando. O som pesado dos chinelos dele arrastando no corredor. Meu coração bateu mais forte. A porta se abriu, sem que eu tivesse chamado. Ele entrou com um copo de bebida na mão, me encarando. "Não gosto quando você fica de cara fechada. Parece que está me julgando." Fiquei quieta. Ele deu 2 passos à frente e completou, com a voz mais baixa, quase ameaçadora: "Não esquece que, se você tá aqui com teto e comida, é porque eu deixo." Aquilo me cortou por dentro como uma faca lenta. Não era mais meu filho que falava. Era um estranho. Um homem amargo que vestia o rosto de quem eu criei. Quando ele saiu e bateu a porta, respirei fundo e senti o peso do mundo inteiro sobre meus ombros. Fiquei ali, na penumbra, me perguntando se alguém, algum dia, notaria o que estava acontecendo. E foi nesse instante, entre a dor e o silêncio, que algo em mim começou a se mover, uma fagulha, ainda pequena, mas viva. Algo me dizia: isso não pode ser tudo. Faz quase 3 anos que ele apareceu na minha porta com os olhos baixos e os ombros curvados. Era uma tarde nublada, e eu me lembro bem, porque estava fazendo pão de queijo, a casa cheirava a forno quente e lembrança boa. Quando ouvi a campainha, exuguei as mãos no avental e fui até o portão achando que fosse a vizinha, como antigamente. Mas lá estava ele, meu filho, com 2 malas nas mãos, uma sacola com brinquedos pendurada no braço e 2 crianças dormindo no banco de trás do carro estacionado em frente. Os olhos dele estavam vermelhos e ele começou a falar antes mesmo de eu perguntar qualquer coisa. "Mãe, a gente tá sem saída. A mulher me deixou, disse que não aguenta mais esse aperto. O aluguel venceu, tô desempregado e os meninos não têm onde dormir hoje." Ele tremia. E eu, naquele instante, não vi um homem crescido. Vi meu menino de novo. O mesmo que chorava quando caía da bicicleta. O mesmo que me pedia para ficar na beira da cama até dormir. Meu coração amoleceu sem esforço. Eu abri o portão e disse sem pensar: "Claro, filho. Aqui sempre vai ser seu lar." Só depois, quando ele já estava instalando os brinquedos na sala e trazendo os travesseiros para dentro, é que percebi que talvez eu devesse ter respirado antes de dizer sim.
Mas o que é que uma mãe faz quando vê o filho naquela situação? Eu queria acreditar que era só por um tempo. Naquela primeira noite, a casa parecia ter voltado a viver. As crianças riam alto, os corredores, que antes ecoavam meu silêncio, agora vibravam com passos pequenos e barulhentos. Ele pediu desculpa pela bagunça, disse que logo daria um jeito na vida, que arrumaria um trabalho e alugaria uma casa. Eu apenas balancei a cabeça e sorri, tentando esconder a inquietação que nascia bem no fundo do estômago. Aquela inquietação, hoje eu sei, era minha intuição tentando me avisar. Mas naquele momento, eu não queria escutar. Fiz macarrão, preparei suco e deixei os 2 quartos principais para eles. Eu fui dormir no quartinho do fundo, onde guardava os panos de prato e a máquina de costura. Foi por escolha, naquela noite. Eu queria dar espaço, mas já ali, já naquele primeiro gesto, entreguei mais do que devia. Não entreguei só o quarto, entreguei a posição de dona da casa. Entreguei meu lugar sem perceber. Os primeiros dias foram cheios de esforço. Eu acordava cedo para preparar o café das crianças, arrumava os uniformes, buscava e levava na escola. Meu filho disse que precisava de tempo para botar as coisas em ordem. Passava o dia trancado no quarto, saía para algumas entrevistas, dizia ele, mas sempre voltava frustrado. Comecei a perceber que a frustração se transformava em impaciência. Qualquer pergunta me parecia ofensa. Uma vez, só perguntei se ele queria jantar e ele respondeu com um se eu quisesse, eu já estava comendo, não acha? Que me cortou por dentro. Fiquei sem chão, mas engoli seco. Achei que era o estresse, achei que era a fase difícil. Porque é isso que a gente faz quando ama. Justifica o injustificável, adia o que está claro, finge que é só uma nuvem passageira. E o tempo PASSU. Com o passar das semanas, as mudanças foram sutis, mas consistentes. O portão, que antes ficava destrancado para que os vizinhos pudessem entrar sem cerimônia, passou a ser mantido fechado. Ele dizia que era por segurança, que os tempos estão perigosos. Eu concordei. Depois veio a história das visitas. Ele me pediu para evitar. Disse que era constrangedor alguém vir e ver a casa bagunçada, que não queria que as crianças fossem expostas. Eu senti o golpe, mas balancei a cabeça de novo. Comecei a recusar os convites das amigas, a esconder a saudade de conversar, de rir, de ter com quem dividir o café da tarde. As conversas viraram cochichos com as plantas no quintal. Foi no 3º mês que percebi que a cozinha já não era mais nossa. Um dia entrei cedo, como fazia há anos, para preparar o café. Ele apareceu sonolento e disse com frieza: "Mãe, faz o seguinte, prepara só no fogãozinho do seu quartinho. Assim a gente não se atrapalha aqui." Eu não respondi, só olhei para o chão e voltei, devagar, carregando o bule nas mãos. Montei uma cozinha improvisada no quartinho dos fundos. Fogareiro, geladeira pequena, armário com biscoito e pão. Comecei a viver num canto da casa, que sempre foi minha. E mesmo assim, todo dia eu me lembrava da criança que ele foi, do menino que eu levava no colo para o hospital quando tossia forte, daquele que fazia careta para a câmera nas festas da escola. Eu dizia para mim mesma que ele estava cansado, que era a pressão, que ia passar. Mas a verdade é que ele estava se acostumando a me silenciar, a me esconder, a me apagar devagar. E eu deixava, porque não sabia mais o que era certo. Porque a solidão me fazia achar que aquilo era o mínimo que me restava. Porque minha culpa dizia que eu devia continuar dando tudo por ele. Porque eu tinha medo de perdê-lo de vez. Eu vivia uma mistura cruel de amor e medo. Amor que me fazia calar. Medo que me fazia ceder. E assim, dia após dia, eu ia me tornando menor dentro da minha própria casa. Meu mundo agora era um quartinho de 3 metros por 2, com paredes úmidas e lembranças demais. E mesmo assim, todos os dias, antes de dormir, eu olhava para o teto e sussurrava: "Deus, não me deixa esquecer quem eu sou." Não demorou muito para que o carinho que ainda restava nos gestos do meu filho começasse a se transformar em domínio, e esse domínio em desprezo. Era como se, a cada dia, eu fosse perdendo não só espaço físico dentro da casa, mas também o direito de existir como pessoa. Lembro de uma tarde em particular,
uma daquelas em que o calor parecia vir do chão. Eu vinha do quintal, onde lavava as roupas das crianças, quando tentei entrar na sala para pegar um copo de água gelada. Ele estava deitado no sofá, com o celular na mão e o ar-condicionado ligado, e assim que me viu atravessar a porta, levantou os olhos e disse, seco: "Aqui não, mãe. Essa parte da casa agora é nossa, respeita." Ele não gritou. Não precisou. A forma como disse aquilo, com uma calma calculada, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, me fez sentir como uma intrusa. Eu parei na porta, segurei o pano molhado que levava na mão e tentei entender se tinha ouvido direito. Mas ele nem esperou minha resposta. Voltou a olhar o celular, como se eu tivesse deixado de existir, como se estivesse dando uma ordem a uma empregada. Eu não discuti. Dei meia volta e fui buscar a água na pia do fundo, que pingava e mal gelava. Naquela noite, chorei baixinho, sentada no banquinho de madeira do meu quartinho. Começava a entender que a casa já não era minha, e que talvez eu também não fosse mais a mãe dele. A Nora, que no começo me tratava com um certo respeito, também foi mudando. Começou com pequenos comentários, que eu deixava farelo na mesa, que a pia vivia molhada, que as crianças ficavam agitadas depois de conversar comigo. Depois, os comentários viraram ordens disfarçadas. A senhora pode lavar a louça, né? Já que não trabalha. Eu olhava para ela, tão jovem, tão cheia de si, e me perguntava como alguém podia ter tanta facilidade para reduzir outro ser humano. Eu lavei, claro. Lavei sem dizer nada. E continuei lavando todos os dias, como quem lava a si mesma, tentando tirar a culpa de ter deixado as coisas chegarem àquele ponto. A diferença é que agora ela nem pedia. Deixava tudo na pia, sujo, esperando que eu fizesse. E eu fazia. Porque se eu não fizesse, sabia que teria que ouvir. E ouvir, naquele momento, doía mais do que me calar. Meus dias viraram isso: acordar cedo, cuidar das crianças, lavar, cozinhar no fogareiro e voltar para o meu quartinho antes que eles fechassem as portas da sala. Às vezes, eles faziam jantares com amigos. Eu escutava as risadas, o barulho dos talheres, o tilintar das taças. E ficava ali, no escuro, comendo um pão seco e fingindo que não me importava. Comecei a sentar na varanda à noite, quando o portão já estava trancado e o movimento da rua diminuía. Era o único momento do dia em que eu respirava com alguma paz. Me sentava no banquinho de madeira, abraçava os joelhos e ficava olhando o céu como se procurasse lá em cima as partes de mim que haviam sumido. Às vezes, eu lembrava dos natais, cheios de gente, das ceias fartas que eu preparava com gosto, da sala iluminada e das vozes dos meus filhos ainda pequenos cantando ao redor da mesa. E pensava, será que tudo aquilo foi mesmo real? Ou será que eu sonhei? Porque a mulher que estava ali agora, naquela varanda escura, era só a sombra daquela mãe vibrante que eu tinha sido. Não havia mais bolo para os netos, nem tardes de conversa. Agora havia silêncio. E silêncio machuca mais quando é imposto. Um dia, tentei conversar com uma amiga ao telefone. Falei baixinho, rindo por lembrar de uma história antiga. Ele passou pelo corredor e ouviu. Entrou no quartinho sem bater. Tomou o celular da minha mão e disse: "Se tem tempo para fofoca, tem tempo para ajudar mais aqui." Não me devolveu o telefone. Só saiu e deixou a porta aberta, como se nem minha privacidade valesse alguma coisa. Eu também parei de cantar. Sempre gostei de cantarolar enquanto limpava a casa. Era uma mania antiga. Minha voz era minha companhia quando ninguém mais estava por perto. Mas um dia, enquanto eu passava um pano na cozinha improvisada e entoava uma canção que minha mãe me ensinou, ele apareceu na porta e disse com desprezo: "Para com isso, mãe. Parece que tá chamando a atenção de propósito." Aquilo me feriu mais do que os dias sem falar com ninguém. Era como se ele quisesse apagar até o som da minha existência. Então, parei, guardei a voz junto com as lembranças e me calei. A casa estava cheia de barulho, mas o meu som não tinha mais lugar ali. Eu vivia como quem caminha de ponta dos pés para não incomodar, para não ser notada. E o pior é que, mesmo assim, eu me culpava. Pensava, talvez ele só esteja estressado, talvez eu tenha falhado em algum momento, talvez se eu fizer mais, ele melhore.
Eu me agarrava a essas desculpas, como quem se agarra a uma tábua no mar revolto. Mas a verdade, mesmo que eu não quisesse ver, era que ele estava se alimentando do meu silêncio, da minha passividade, da minha dor, e quanto mais eu cedia, mais ele tomava. Era um sábado quente, quando tudo começou a mudar, de um jeito que eu não esperava. O sol batia forte no quintal e o cheiro de sabão em pó vinha da roupa no varal, se misturando com o perfume da dama da noite que eu plantei anos atrás. Eu tinha acabado de passar um pano no chão do quartinho quando ouvi a campainha tocar e meu coração disparou no mesmo instante. Ultimamente, visitas significavam problema. Apertei os olhos e espreitei pela fresta da janela. Foi então que vi aquela figura que me encheu de uma saudade doída. Letícia, minha sobrinha, filha da minha irmã mais nova, estava ali, com um sorriso no rosto e uma sacola na mão. De vestido claro e cabelo preso com um lenço, como sempre fazia quando criança. Ela havia crescido, claro, mas ainda tinha aquele jeito de quem chega com luz. Sá de vela ali no portão, meu coração pareceu lembrar quem eu era antes de tudo. Senti um impulso de correr, de abrir o portão e abraçá-la com força. Mas então ouvi a voz dele vindo da sala. Quem é essa agora, hein? Ele se levantou, largando o controle no sofá, e eu fiquei imóvel, entre o medo e a alegria. Ele passou direto, foi até o portão, abriu sem olhar para mim e disse com voz seca: "O que foi, Letícia? A senhora tá bem?" Ela respondeu com um riso leve, tentando quebrar o clima. "Tô sim, primo. Vim só ver a tia Neza. Faz tempo que não a vejo, deu saudade." Ele fez um gesto com a cabeça, indiferente, e voltou para dentro. Não disse uma palavra sobre me chamar. Mas Letícia entrou assim mesmo, com aquele jeito doce de quem não pede permissão para fazer o bem. Ela me encontrou ainda de avental, tentando limpar as mãos com um pano velho. Sorriu e me abraçou forte, e eu senti minhas pernas tremerem. Era como se alguém tivesse aberto uma janela dentro de mim, deixando o ar fresco entrar. Ela olhou ao redor com certo espanto disfarçado e comentou: "Tia, você tá aqui nesse quartinho agora? Pensei que seu quarto fosse o da Fer, e NT e ponto, ponto, ponto." Eu tentei sorrir, desconversar, mas minhas palavras saíram fracas. "É mais prático aqui, filha. As coisas estão meio apertadas lá na frente." Mas ela não parecia convencida. Foi até a pia, pegou um copo de água e, sem cerimônia, começou a me fazer perguntas que há muito ninguém se preocupava em fazer. Como eu estava de saúde, se estava comendo bem, se tinha ido ao médico. Eu respondia com frases curtas, tentando não demonstrar demais. Mas meu rosto me traía, e meus olhos, esses já estavam dizendo tudo. Eu senti uma lágrima solta correr pela bochecha e rapidamente enxuguei com o dorso da mão, fingindo que era suor. Ela me olhou nos olhos e disse baixinho: "Tia, tá acontecendo alguma coisa aqui, né?" Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o silêncio da casa foi quebrado por um grito vindo da sala. "Mai, vem aqui agora." A voz dele, grossa e furiosa, cortou o ar como faca. Letícia se enrijeceu na cadeira, e eu gelei por dentro. "Fica aqui, Letícia, eu já volto", murmurei, mas ela me segurou pelo braço. "Tia, espera." Que grito foi esse? Eu apenas balancei a cabeça e saí, apressada, sentindo o corpo tremer. Cheguei na sala e encontrei meu filho em pé, com os braços cruzados e a testa franzida. "Que palhaçada é essa de trazer gente aqui sem avisar? Eu já falei que não gosto disso. Essa casa não é mais rodinha de comadre." Tentei acalmar. "É só a Letícia, minha sobrinha. Faz tempo que não a vejo." Ela veio por carinho, mas ele nem me ouviu. Avançou 2 passos, apontou o dedo pro meu rosto e disse num tom que me feriu como tapa: "Você vai me ouvir uma vez só. Para com essa mania de querer chamar atenção. Você acha que alguém se importa com você? Fica quieta no seu canto e agradece por ainda estar debaixo desse teto." Nesse momento, uma movimentação atrás de mim me fez virar. Letícia estava na porta da sala, com os olhos arregalados, paralisada. Ela viu tudo. Viu o jeito como ele me tratou, a ameaça embutida nas palavras, o desprezo.
O silêncio que se fez foi tão denso que parecia que o tempo tinha parado. Ele, ao notar a presença dela, recuou meio sem jeito. Letícia, isso não é da sua conta. Só tô colocando limites aqui, coisa de família. Mas ela não recuou. Deu um passo à frente, os olhos faiscando de indignação. Isso não é limite. Isso é abuso. Isso é covardia. Eu vi o que você fez. E se acha que vai continuar tratando a tia assim, tá muito enganado. Ele soltou uma risada cínica, cruzou os braços de novo e respondeu com desdém. Vai fazer o quê? Me denunciar por ser duro com minha própria mãe? A resposta dela foi o silêncio mais pesado que já ouvi, porque aquele silêncio carregava ameaça, e ele sentiu. Ela me pusou delicadamente pelo braço e me levou de volta até o quartinho, fechou a porta atrás de nós e disse: Tia, eu vou conversar com a minha mãe. A senhora não tá sozinha. Isso não vai ficar assim. Eu não consegui falar nada. Apenas abracei Letícia e chorei. Chorei como não chorava há meses. Um choro sem controle, sem vergonha, sem força para esconder mais nada. E naquele abraço, entre o cheiro do cabelo dela e o calor daquele afeto sincero, eu senti pela primeira vez, em muito tempo, que talvez, só talvez, algo estivesse prestes a mudar. Naquela noite, depois que Letícia foi embora, eu não consegui dormir. A imagem dela de pé na sala, enfrentando meu filho com aquela coragem que eu não lembrava mais que existia, não saía da minha cabeça. A força que ela mostrou, a indignação, em cada palavra, o jeito como me defendeu, tudo isso mexeu comigo de um jeito que eu não sabia explicar. Era como se ela tivesse acendido uma luz em um porão onde eu vivia há tempo demais. Eu fiquei deitada na minha cama estreita, ouvindo o barulho do ventilador antigo, tentando silenciar a confusão dentro da minha cabeça. Mas no fundo, eu sabia, algo tinha mudado. Não apenas fora de mim, mas dentro também. Pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez eu tivesse o direito de ser ouvida, de ser vista. Pela manhã, eu ainda estava deitada quando escutei a voz dele no corredor, falando ao telefone. Tentei distinguir as palavras, mas ele estava sussurrando. Algo me dizia que estava incomodado, nervoso. Talvez tenha percebido que Letícia não era só uma visitante qualquer. Talvez tenha sentido que ela era a ponta de algo maior, algo que ele não conseguiria controlar. Na tarde seguinte, Letícia voltou. Dessa vez, não sozinha. Minha irmã, Ana, veio com ela. Entraram pela porta da frente sem pedir licença e meu filho nem teve tempo de reagir. Ana era diferente de mim. Sempre foi mais firme, mais direta. Quando ela passou pela sala e me viu sentada no canto do sofá, correu e me abraçou com força. O abraço dela era quente, cheio de urgência. Neza, minha irmã, o que estão fazendo com você? Eu não soube responder. A verdade é que nem eu sabia direito o que estavam fazendo comigo. Era tudo tão silencioso, tão escondido, que por anos eu mesma fui acreditando que aquilo era normal, que eu merecia. Letícia e Ana se sentaram comigo, pegaram minhas mãos entre as delas, e pela primeira vez em tanto tempo, alguém me olhava nos olhos com verdade. Ana foi direta. A Letícia me contou tudo o que viu. E eu quero ouvir da sua boca agora. O que ele está fazendo com você? Eu tentei negar, tentei sorrir amarelo, dizer que não era tão grave, que às vezes ele se exaltava, mas no fundo, era um bom filho. Mas Ana não aceitou. Neuza, para de proteger quem te machuca. Você tem noção do que está vivendo? Isso é violência, é abuso. Não é normal. E não é justo. Foi nesse momento que a represa se rompeu. Eu comecei a falar. Falei do cadeado na geladeira, do fogãozinho improvisado, do silêncio que eu era obrigada a manter, das visitas proibidas, do medo constante. Contei tudo, e elas escutaram sem interromper. Escutaram com olhos marejados, com raiva contida, com compaixão. Quando terminei, Ana se levantou com os punhos cerrados e disse: A gente vai resolver isso, e vai ser agora. Ela pediu para ver meu celular. Eu entreguei. Ela foi até a lista de contatos e viu que quase ninguém estava salvo. Ele apagou tudo isso? Eu confirmei com a cabeça. Letícia então tirou o próprio telefone da bolsa e mostrou uma gravação. Ontem, tia,
enquanto ele gritava com você. Meu celular estava gravando. Eu não sabia o que ia fazer com isso, mas agora eu sei. Meu coração disparou. Gravação. Ela me mostrou o áudio. A voz dele, grossa, agressiva, dizendo que eu devia agradecer por estar debaixo do teto dele, que eu não era nada, que era um estorvo. Aquilo me doeu como faca, mas também me libertou. Eu ouvi e pela primeira vez não sente culpa. Sente vergonha por ele. Sente raiva. E sente vontade de reagir. Ana saiu da sala e foi direto até ele, que estava no quarto, jogando videogame com os fones no ouvido. Eu ouvi a porta bater, ouvi a discussão começar. Ela não gritou, mas a voz dela tinha um tom que eu conhecia bem, firme e irredutível. Você tem ideia do que está fazendo com a sua mãe? Você é um covarde e não vai continuar impune. Ele riu. Ah, vai me denunciar? Acha que alguém liga para a briguinha de mãe e filho? Mas ela foi mais longe. A gente tem prova. E você vai responder por isso. Ou você muda agora, ou vai conhecer a delegacia. Ele ficou em silêncio. Depois gritou. Ela não tem coragem, ela nunca teve. E era verdade até então. Mas ele não sabia o que estava nascendo em mim. Não sabia que aquela visita tinha mudado tudo. Quando Ana voltou para a sala, olhou para mim e disse: ele tá assustado e tem mais coisa aí. A Letícia vai puxar os dados dele. Quero saber o que ele anda escondendo. Naquela noite, Letícia fez exatamente isso. Entrou num site de consulta jurídica e, com os dados que eu tinha, pusou o histórico dele. O que vimos nos deixou em choque. Passagens por estelionato, denúncia de agressão a uma ex-companheira, processos arquivados por falta de prova. Aquilo me deu um nó na garganta. Eu nunca soube, nunca imaginei. Ele sempre foi um menino quieto, reservado, mas eu achei que era sujeito. Descobrir que meu filho tinha um passado tão sujo me desmoronou. Mas, ao mesmo tempo, me libertou. A culpa que me consumia há meses começou a desmanchar. Porque eu percebi que aquilo não era minha responsabilidade. Que eu não tinha criado um monstro. Ele é que tinha escolhido ser. E agora, com Letícia e Ana do meu lado, eu não ia mais me calar. Pela primeira vez em anos, eu dormi com a sensação de que alguma coisa estava sendo feita. E que talvez, só talvez, eu ainda tivesse uma chance de viver em paz. Letícia passou os 2 dias seguintes vasculhando tudo o que podia. Eu a observava em silêncio, sentada na beira da cama, com o coração apertado, enquanto ela digitava rápido no notebook emprestado da faculdade, abrindo o site, puxando documentos, cruzando informações. A cada descoberta, seus olhos se estreitavam mais e o silêncio se tornava mais pesado. Quando finalmente ela fechou a tampa do computador, respirou fundo e disse, olhando para mim com aquele misto de pena e indignação: Tia, tem muita coisa aqui. Suas palavras foram secas, mas o tom era suave, como quem cuida para não quebrar o coração de alguém já trincado. Ela me mostrou as telas. Lá estavam os registros, uma denúncia de estelionato em outro estado, quando ele ainda morava com a ex-mulher, um processo arquivado por falta de provas, por agressão, pequenas dívidas abertas em nome de terceiros, e até uma medida protetiva expedida por uma namorada, que depois desapareceu do sistema, como tantas outras coisas que se perdem nesse país. Meu mundo desabou ali. Meu filho não era só alguém impaciente, desrespeitoso. Ele era perigoso, um homem de passado sujo, capaz de manipular, mentir, ferir. E eu, como mãe, não vi, ou melhor, não quis ver, porque o amor de mãe é cego por natureza, mas a dor, essa enxerga tudo. Letícia apertou minha mão e disse: Tia, ele não pode mais ficar aqui. Isso não é só abuso emocional. Isso é risco. Ele pode fazer algo pior. Eu olhei para ela, sem saber o que dizer. Eu tremia. Tremia de medo, mas também de vergonha. Como é que eu, com quase 70 anos, tinha deixado minha própria casa virar prisão? Como permiti que meu filho, aquele a quem dei tudo, tomasse o que era meu e me transformasse em uma sombra dentro das minhas próprias paredes? Mas não, havia tempo para arrependimentos. Era hora de agir. Ana voltou a casa com uma advogada amiga.
uma mulher firme, de fala calma, que se apresentou com gentileza e me disse: Dona Neuza, eu lamento muito que a senhora esteja passando por isso, mas agora é a hora de recuperar sua voz. E, se quiser, nós vamos lutar com a senhora. Eu chorei. Chorei não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, alguém me dizia que aquilo não era normal, que não era exagero da minha cabeça, que não era egoísmo meu querer paz, era justiça. A advogada me explicou os passos. Poderíamos abrir um boletim de ocorrência por violência psicológica e financeira. E, com as provas da gravação e do histórico dele, solicitar uma medida de afastamento. Me deu medo. Um medo profundo, mas havia algo dentro de mim que já tinha se quebrado e junto com o medo crescia uma força que eu achava perdida. Eu decidi que sim, que ia denunciar, que ia me levantar, só que nada saiu como esperávamos. Na manhã em que iríamos à delegacia, com tudo pronto, Letícia e Ana chegaram cedo em casa com a advogada. Bateram na porta. Eu as recebi tremendo, mas determinada. E foi quando percebi o silêncio estranho. A casa, que sempre amanhecia com barulho de televisão ou das crianças correndo, estava muda. Fui até o quarto dele, bati na porta, nada. Girei a maçaneta. Quarto vazio. Roupa nenhuma no armário. Gavetas escancaradas. As crianças, que ficavam na casa da mãe aos fins de semana, não tinham voltado. No banheiro, escova de dente desaparecida. Toalha sumida. Meu filho tinha ido embora, sem dizer nada, fugido, como um ladrão, na madrugada. Levara só o que era dele ou melhor, o que achava que era. Me sentei na beirada da cama dele e chorei de novo. Mas dessa vez não foi por dor, foi por frustração. Eu queria enfrentá-lo. Eu queria dizer na cara dele tudo que ficou preso na minha garganta por tanto tempo. Mas ele não me deu esse direito. Fugiu. De novo, como sempre fez, desde menino, fugia quando errava, fugia quando era pego. Dessa vez, fugiu da verdade. Letícia ficou furiosa. Covarde, sabia que ia dar ruim para ele e fugiu. A advogada nos orientou a registrar a tentativa de denúncia, mesmo com a ausência dele. Era importante manter o histórico, para o caso de ele tentar voltar. Mas naquele momento, o alívio de vê-lo fora da casa era maior do que qualquer outra coisa. Senti meus pulmões se expandirem pela primeira vez em anos. Caminhei pela sala devagar, tocando os móveis como se fossem novos. Passei pela cozinha, abri a geladeira sem cadeado, liguei o fogão grande e o clique da chama acendendo soou como música. Me sentei na varanda com um café fresco e olhei o portão aberto. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti dona do meu próprio chão. Eu podia respirar, eu podia existir. Sozinha, sim, mas em paz. Naquele fim de tarde, recolhi as roupas do varal sorrindo. A vizinha Lourdes me viu do outro lado da rua, arregalou os olhos e gritou: Neuza, tá tudo bem. Aí, e eu respondi com uma voz que nem reconhecia como minha. Tão firme estava. Agora tá. Tá tudo bem sim, Lourdes. Ela atravessou a rua e me abraçou, sem perguntar nada. Apenas me abraçou, e eu soube, ali, que o mundo estava voltando. As cores voltavam, os cheiros voltavam, os sons voltavam. Meu filho tinha fugido, sim, mas quem tinha voltado era eu. 2 anos se passaram desde que ele desapareceu. No começo, eu olhava o portão todas as manhãs com uma mistura de medo e esperança, como se a qualquer momento ele fosse voltar, como se eu precisasse me preparar para o som da chave girando na fechadura. Mas os dias foram passando, a rotina foi voltando ao seu lugar, e eu fui entendendo, devagar, que aquele ciclo tinha se encerrado. Eu nunca soube onde ele foi parar. Ninguém soube. A ex-mulher não deu notícias, os filhos dele pouco apareceram depois e as contas deixaram de chegar com o nome dele. Era como se tivesse evaporado. Por um tempo, aquilo me atormentava, a ausência sem explicação, a sensação de que algo ainda estava por acontecer. Mas, com o passar dos meses, aquela inquietação deu lugar à serenidade. Eu me concentrei na casa, nas minhas novas amigas do grupo, nas tardes em que aprendi a fazer compotas e sabonetes com cheiro de lavanda. Letícia me ensinou a usar o celular novo,
me ajudou a criar uma conta no WhatsApp e até a tirar selfies com as plantas que plantei na varanda. A vida começou a ter cor de novo. E, por mais que houvesse momentos de silêncio em que a lembrança dele batia na porta da memória, eu não deixava mais que ela entrasse com os pés sujos. Foi numa terça-feira, no meio da tarde, que a ligação chegou. O telefone tocou e, quando atende, ouvi a voz firme de um homem do outro lado da linha, identificando-se como investigador da Polícia de Minas Gerais. Meu corpo gelou na hora. Ele perguntou se eu era mãe de Marcos Roberto. Eu confirmei, com a voz trêmula. Ele respirou fundo e disse, num tom pesado, porém contido: "Sinto muito, senhora. Recebemos um chamado sobre um corpo encontrado há 2 dias em uma zona rural próxima a Uberaba. Pelas digitais e documentos, confirmamos que se trata do seu filho." Fiquei muda. A sala pareceu girar ao meu redor. O silêncio que seguiu a notícia era ensurdecedor. Ele continuou falando, explicando que o corpo estava envolvido em uma situação de conflito entre criminosos, que havia indícios de ligação com atividades ilícitas na região, mas que o caso ainda estava sendo investigado. Não consegui absorver tudo. Só ouvi as palavras corpo, seu filho, encontrado, morto. Agradeci com uma voz que não parecia minha, desliguei o telefone e fiquei ali parada, com o aparelho na mão, olhando para o nada, como se o mundo tivesse voltado a congelar. Quando Letícia chegou à noite, encontrou a luz da cozinha apagada e a porta da geladeira aberta. Eu estava sentada no chão, com as pernas dobradas, abraçada aos joelhos, como uma menina assustada. Ela correu até mim, ajoelhou-se ao meu lado e perguntou o que havia acontecido. Eu não chorei de imediato, só consegui dizer: "O corpo dele apareceu." Ela fechou os olhos, levou a mão ao peito e me abraçou. Ficamos assim por vários minutos, em silêncio, até que as lágrimas finalmente vieram. Mas não eram lágrimas de desespero. Eram de um luto confuso, contraditório, doloroso e libertador. Era meu filho, afinal. Eu o carreguei por 9 meses, amamentei, cuidei, dei comida, dei carinho, dei tudo. E apesar do que ele fez, apesar das feridas, das humilhações, da dor que plantou em mim, era sangue do meu sangue. Parte de mim queria correr até aquele lugar, vê-lo pela última vez, dizer que o amava mesmo não entendendo mais quem ele era. Outra parte queria esquecer que ele existiu, porque lembrar do que ele se tornou era como cerrar a própria alma com as mãos nuas. Naquela noite, depois que Letícia foi embora, eu sentei na cama e fiquei encarando o teto. As sombras dançavam com o vento que vinha da janela, e eu pensava em tudo que poderia ter sido. O que teria levado meu filho a se afundar tanto? Em que momento ele deixou de ser aquele menino doce que sorria quando via o mar e se tornou aquele homem que gritava com a própria mãe? Eu procurei respostas, mas elas não vieram, só lembranças. Lembrei da primeira vez que ele me chamou de velha inútil e de como aquilo doeu mais que tapa. Lembrei da alegria dos aniversários dele quando era criança, das fantasias improvisadas que eu costurava, das tardes de chuva em que fazíamos bolinho de chuva juntos. Lembrei do menino, mas o homem eu nunca entendi. E, ali deitada, percebi que talvez nunca fosse entender. Mas também entendi que isso não me definia. Que a história dele, por mais que me atravessasse, não era a minha história, por completo. 2 dias depois, recebi uma carta da delegacia com os documentos dele e algumas instruções burocráticas. Não havia velório. O corpo fora enterrado como indigente, por falta de responsável presente no momento da identificação. Senti um aperto ao saber disso, mas Letícia, com a sensibilidade que sempre teve, disse olhando nos meus olhos: "Tia, o que ele colheu foi o que ele plantou. A senhora deu tudo. Não se culpe por não ter ido." E eu tentei acreditar nela. Fiz uma oração sozinha, no meu quintal, sob a luz fraca da lua. Acendi uma vela, fechei os olhos e pedi para que Deus o recebesse com misericórdia. Pedi também para que ele curasse em mim o que ainda estava aberto. E pedi perdão não por tê-lo perdido, mas por ter me perdido durante tantos anos. E ali, naquele instante, entreguei meu filho a Deus e me entreguei de volta à vida. Porque eu merecia, e sabia que,
Dali em diante, tudo que eu construísse seria meu por inteiro. Depois que tudo passou, a dor, a culpa, o medo, o luto, veio o recomeço. Um recomeço que não chegou de forma grandiosa nem espetacular, mas como brisa, como água mansa escorrendo entre os dedos, como luz da manhã atravessando a fresta da cortina. Começou no modo como eu passava a toalha na mesa da cozinha, agora com mais cuidado, como quem se prepara para receber alguém importante, no caso, eu mesma. Começou na forma como abria as janelas sem pressa, deixando o cheiro do café se espalhar pela sala, misturado com o perfume das flores que Letícia trouxe para mim no último aniversário. Começou no silêncio que já não doía, mas confortava. E, aos poucos, fui me reconstruindo. Passei a organizar encontros semanais aqui em casa com algumas vizinhas e amigas do grupo de apoio. Chamamos de roda de chá e palavra, onde cada uma levava um quitute simples e contava um pedaço da sua história. Nos primeiros encontros, muitas choravam, outras apenas ouviam, mas com o tempo, a sala foi se enchendo não só de gente, mas de esperança. Era bonito ver aquelas mulheres, tantas delas já julgadas invisíveis, rindo, cantando, contando piadas, trocando receitas e força. Na última roda, Dona Dalva disse com um brilho nos olhos: "Essa casa tem cheiro de acolhimento." E eu sorri, com uma xícara quente nas mãos, respondendo: "Essa casa tem cheiro de liberdade." Foi Letícia quem teve a ideia da live. Ela me olhou uma tarde, enquanto me ajudava a arrumar o jardim, e disse com aquele entusiasmo que só ela tem: "Tia, sabia que a sua história pode ajudar muita gente? Vamos contar no Instagram, ao vivo. O pessoal vai amar te ouvir." Na hora, ri desconcertada e respondi: "Eu? Ao vivo? Não sei nem onde clica nisso." Mas ela não deixou barato. Insistiu, mostrou exemplos de outras mulheres que contavam suas histórias, falou que o público estava carente de verdade, de humanidade. Eu ainda resisti um pouco, mas depois pensei: se eu já fui capaz de sobreviver a tudo aquilo, por que teria medo de falar? Então aceitei. Na semana seguinte, me sentei diante do celular preso em uma latinha improvisada como tripé, com o coração disparado, as mãos suando e o cabelo preso com uma presilha azul que minha mãe me deu há muitos anos. Letícia ficou ao meu lado, me dando apoio. A live começou com pouca gente assistindo, mas conforme fui falando, contando minha história com a alma aberta, os comentários começaram a pipocar na tela. Minha mãe passou por isso. "Tia Neuza, você me representa. Chorando aqui. Que mulher forte." Li aquilo tudo com os olhos marejados e a voz trêmula, mas firme. Ao final da transmissão, mais de 1000 pessoas haviam passado por ali. 1000 almas tocadas. 1000 corações talvez despertos. Naquela noite, depois da live, recebi mensagens de mulheres de vários cantos do Brasil. Uma delas dizia: "Obrigada por me mostrar que eu não sou louca, nem fraca." Outra contou que estava criando coragem para sair da casa da filha, que a maltratava. E teve uma senhora, de 82 anos, que escreveu com letra tremida: "Faz 70 anos que me calo. Hoje, pela primeira vez, chorei de alívio." Eu não consegui dormir naquela noite, sentei na varanda, com um cobertor nas pernas e chá quente nas mãos, e fiquei olhando o céu, sentindo o vento bater de leve no rosto. Pensei em como a dor, quando atravessada com verdade, pode se transformar em farol para os outros. E ali eu entendi que a minha história, por mais dura que tivesse sido, agora servia de ponte, que aquilo que um dia me envergonhou, agora me honrava. Porque eu não me escondi. Porque escolhi contar. Porque escolhi não carregar sozinha o peso daquilo que tantos vivem em silêncio. Depois disso, fui convidada para falar num evento do CRAS, aqui do bairro. Fiquei nervosa, claro, mas fui. Sentei em frente a uma roda de mulheres, com idades e rostos tão diferentes, e contei minha história de novo. Uma delas, com a voz embargada, segurou minha mão no final e disse: "Você é prova de que dá tempo." E eu vou tentar. Aquilo me desmontou por dentro. Saí de lá com uma missão no peito: continuar falando, continuar estendendo a mão. Montei uma pequena oficina em casa, com os banquinhos que meu irmão consertou, e comecei a ensinar bordado, crochê e também escuta.
Porque às vezes tudo que uma mulher precisa é de um ouvido, de um olhar sem julgamento, de uma presença que diga: você não está sozinha. E ali, naquele espaço simples, minha vida virou abrigo hoje. Olho ao redor e vejo tudo o que reconstruí. A casa está viva, as paredes têm quadros novos, a cozinha voltou a ter cheiro de bolo e a geladeira está cheia não só de comida, mas de memórias boas que estou começando a criar. Eu mesma me olho no espelho com mais leveza. As rugas estão aqui, sim, e os cabelos brancos também. Mas agora eles não contam apenas os anos, contam a coragem. A coragem de quem se reergueu do chão, de quem não aceitou morrer em vida, de quem fez do próprio nome um lar. Eu me chamo Neuza, tenho 69 anos e só agora aprendi o significado verdadeiro da palavra liberdade. Era uma tarde de sábado quando ouvi batidas leves no portão. O sol ainda brilhava alto, refletindo na calçada recém-varrida, e eu estava na cozinha, preparando um pão de queijo, daqueles com mais queijo do que massa, do jeitinho que aprendi com minha mãe. O cheiro invadia a casa inteira e misturava-se com o som suave da rádio que tocava modinhas antigas, essas que grudam no peito da gente e fazem a alma suspirar. Se fosse há alguns anos, eu teria sentido um aperto só de escutar alguém chegando. Mas agora, meu coração não corria do som de passos, ele se abria. Lavei as mãos com calma. Sequei com o pano bordado que Dona Juraci me deu no último encontro da roda de chá e fui até a varanda. Ao chegar perto do portão, congelei. Era ele. O neto mais velho estava ali, de pé, com uma expressão nervosa. Os olhos cabisbaixos, uma flor simples na mão, dessas de floricultura de bairro, embrulhada num papel amassado, mas com intenção sincera. Eu levei alguns segundos para respirar. Ele havia crescido. Estava mais alto, com o rosto do pai, mas o olhar o olhar era diferente. Era doce, era cheio de vergonha e esperança. Ele levantou os olhos e disse baixinho: "Oi, vó. Eu posso entrar?" Minha vontade imediata foi de chorar, mas me segurei, respirei fundo. Destranquei o portão com mãos firmes e respondi, com a voz ainda embargada: "Pode, meu filho. A casa também era sua, lembra?" Ele sorriu, mas foi um sorriso triste, um sorriso que carregava arrependimento. Entrou devagar, como quem não queria perturbar os móveis nem os fantasmas, sentou-se no banquinho da varanda e ficou olhando para o chão. A flor ainda nas mãos, agora meio torta. Eu sentei ao lado, mas mantive um silêncio respeitoso, como quem espera que o outro encontre suas palavras. E ele encontrou. Vó, eu soube do que aconteceu. Sei que fiquei calado, sei que devia ter vindo antes. Mas eu era só um menino. E depois, eu não sabia se a senhora queria me ver. Fiquei com vergonha, fiquei com medo. Aquilo me atingiu em cheio. Era verdade. Ele era só um menino quando tudo aconteceu, e eu nunca quis que os netos pagassem pelos pecados do pai. Segurei sua mão, ainda suada, e disse: "Filho, você não tem culpa." E eu nunca deixei de pensar em você, de rezar por você, de sonhar com esse momento. Foi ali que ele chorou, chorou como criança. Encostou a cabeça no meu ombro e deixou as lágrimas caírem, pesadas, abafadas, cheias de um amor perdido que agora tentava encontrar abrigo. Depois do choro, ele me contou que havia se mudado para a casa da mãe, que terminou os estudos com dificuldade, que começou a trabalhar como entregador e agora fazia um curso técnico. Contou que, por muito tempo, tentou apagar da cabeça tudo o que viu naquela casa: o silêncio, as portas trancadas, os olhares cortantes do pai, meu rosto triste escondido atrás das panelas. Vó, e eu achava que aquilo era normal. Até que fui crescendo e percebi que não era, que a senhora foi forte demais. E eu me senti covarde. Eu apertei sua mão. Você era criança, meu bem. Não era seu papel me proteger. Mas só de estar aqui agora, já está me curando. Levantei, fui até a cozinha e trouxe 2 copos de suco de caju e um prato com pão de queijo. Sentamos ali mesmo, na varanda, como 2 almas que finalmente se reencontram depois de muitas tempestades. E comemos em silêncio por um tempo, saboreando, não só a comida, mas o alívio do perdão, o gosto suave da reconciliação.
Depois do lanche, ele me pediu para ver a casa. Quero ver como ela tá agora. A senhora sempre cuidou tão bem. Eu fui mostrando com orgulho cada canto restaurado, o quarto com as cortinas novas, a estante de livros organizados, a parede com fotos das rodas de chá, os sabonetes artesanais, embalados com fitinhas coloridas. Ele sorria enquanto andava, tocando os móveis com cuidado, como se temesse quebrar aquele mundo que eu reconstruí com tanto esforço. Ao chegar na sala, viu a moldura da foto em que ele era bebê, no meu colo, com um chapéu de papel na cabeça. A senhora ainda guarda isso? Eu sorri. Guardo, porque tem lembrança que, mesmo a dor não apaga. E você sempre foi meu menino. Ele olhou a foto por longos segundos e disse: eu queria ter feito mais. Eu queria ter voltado antes. Eu apenas respondi: você chegou quando estava pronto. E eu também. Na porta, antes de ir embora, ele me abraçou forte, e naquele abraço, senti algo que há muito tempo não sentia. A certeza de que o ciclo da dor havia se encerrado. Eu volto em breve, tá? Prometo. Eu segurei seu rosto com as duas mãos e disse com ternura: você sempre terá lugar aqui. Mas agora, quem entra, entra com respeito. Essa casa não é só parede. Ela tem alma. Ele assentiu, emocionado, e saiu, deixando a flor na mesa da varanda. Fiquei ali sentada por um bom tempo, olhando para o portão já fechado, sentindo o coração aquecido. Porque naquele dia, a última porta que ainda faltava abrir se abriu, e a luz que entrou não era de um novo começo, era de paz, de fim, de liberdade plena.